Tem uma teoria sua que é muito legal, que você separa em três tipos de pessoa, né? São os times, em três times, né? O time dos divergentes, o time dos complacentes e o time dos Displicentes. displicentes. Né? Você sabe que é interessante, né? Assim, primeiro, eu entendo, Duda, que pessoas não mudam. Isso é um dado importante, é uma premissa básica. Mas que é possível a gente encontrar um outro endereço dentro da gente. Então, Sim. eu não acho que eu mude, mas eu acho que eu tenho nuances. Uhum. Então, a cultura de uma organização é fundamental para transformar complacentes em divergentes ou para levar divergentes a complacentes ou até a displicentes. Tem aquela história, a ocasião faz o ladrão. É um Isso, pouco isso, né? cultura organizacional tem muito disso. Então, num ambiente onde a meritocracia prevalece, eu vou tirar o melhor esforço da maioria, levando pessoas complacentes para divergentes, pessoas displicentes para complacentes, eu subo a barra da cultura como um todo. Se, no entanto, a empresa tem vieses de qualquer natureza que transformam a atitude das pessoas numa atitude passiva, fatalmente aquela pessoa que se esforçava deixa de se esforçar ou sai. Naturalmente, ou ela, vamos dizer assim, aceita a cultura ou é expulsa daquela cultura. E com isso nós temos uma empresa sem nenhum futuro. Nós estamos num momento do mundo, nessa passagem de era que a gente fala às vezes de indústria 4.0, algoritmo, inteligência, não é nada disso. O que está acontecendo é que nós estamos saindo de um momento do mundo que o Nietzsche chama de um momento com predominância da moral escrava para um momento do mundo com predominância da moral aristocrata. E o que faz com que, se a gente hoje tem, por lei, duas pessoas no telemarketing, uma ao lado da outra, uma trabalha com ânimo, motivação, vai em busca da solução do problema, atende com simpatia os clientes, e a pessoa ao lado dele não gosta de atender, demora para atender, não resolve o problema, posterga tudo, e os dois, por lei, têm que ganhar igual. Você está criando uma cultura de displicente ou complacente. Sim. Se você mudar e puder remunerar, entenda remunerar com promoção, com salário, com bônus, ou até com atenção, não importa. A remuneração tem muitos exemplos diferentes, né? Fatalmente, você vai fazer com que o displicente comece a se esforçar mais, porque vai ganhar alguma coisa a mais com isso. Então, infelizmente, as leis trabalhistas... O funcionário do mês é um pouco isso, né? Mesmo que o funcionário... Isso, é um exemplo singelo desse assunto, de você criar incentivos, exatamente. E, infelizmente, toda a legislação trabalhista obriga as pessoas a ganhar igual. Então, essa ideia de que mulher tem que ganhar igual a homem, não tem que ganhar igual, pode ganhar o dobro ou metade, depende da mulher e do homem. Sim. E hoje nós temos, o mundo digital permite que eu tenha métricas de mensuração de desempenho que eu possa remunerar desigualmente pessoas desiguais, favorecendo a meritocracia. Isso eu acho que é muito importante, e nesse momento do mundo nós não sairemos do atoleiro em que a pandemia nos colocou, se não tivermos uma visão de moral aristocrata e não de moral escrava. Eu queria te fazer uma pergunta, porque no teatro tem a teoria das máscaras, e aí também tem a teoria das personas, que eu acho que tem a ver, eu não sei se é Jung, eu posso estar viajando aqui, mas seria a teoria das máscaras sociais. Seria, então, eu como pai, eu coloco a minha máscara de pai e interajo com a minha filha. Eu como filho, eu já tiro a máscara de pai, coloco a máscara de filho e acabo tendo uma outra postura. Quando você vai, sei lá, quando eu vou encontrar com meus amigos do Rio de Janeiro, meu sotaque fica diferente, eu falo mais palavrão, eu sou mais agressivo no jeito de brincar e de fazer as coisas. Quando eu estou aqui numa live pública, eu sou uma outra pessoa. Cada pessoa acaba vestindo várias máscaras sociais, e seriam também várias personas. Cada pessoa exerceria uma função social. Você acha que a pessoa pode ser aristocrata em uma determinada função ou máscara, e pode ser escrava numa outra? Você acha não, acho que não, vou te dizer por quê. Porque quando você trata de moral aristocrata ou moral escrava, você trata muito mais da essência, é um processo alquímico e não apenas químico das relações. Ou seja, uma pessoa de moral aristocrata é uma pessoa com ênfase endógena. Ele introjeta os problemas e os desafios e diz, deixa comigo.
Uma pessoa de moral escrava é uma pessoa exógena, é uma pessoa que projeta os problemas ou os desafios e pergunta quem vai fazer. Tá? Então, vamos dizer assim, a crença em relação ao seu papel no mundo é distinto de um e de outro. O de moral aristocrata fala: o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. A moral escrava fala: o sucesso é meu direito, alguém vai me dar esse sucesso. E o fracasso é minha sina, deu azar. Então, como se trata de algo de crença muito profunda, eu não posso ser um pai de moral aristocrata e um filho de moral escravo. Não, porque eu, como indivíduo, tenho uma tendência a um lado ao outro. Agora, eu posso sim estar mais submisso ou tímido, né, num ambiente e ser completamente exuberante em outro ambiente. Isto acontece. Mas aí não mudou a sua essência, mudou o seu comportamento social, as pressões psicológicas que a cultura do local exerce sobre você, né? Um certo complexo de inferioridade ou superioridade movido por traumas que você teve. Aí pode ser um monte de outras coisas, mas seguramente a moral aristocrata ou a moral escrava, ela está na essência humana. Pessoas que entendem que eu não espero nada do futuro, eu vou fazer o futuro. Eu sou o dono do meu destino. Essas são as pessoas de moral aristocrata. As de moral escrava são as pessoas que falam: eu não estudei inglês porque a empresa não pagou. Ou eu não... estudei, não tive mau inglês no colégio, exatamente. Então, eu conheço muito e consigo distinguir bem essas duas pessoas. No primeiro minuto, quando eu encontro com alguma delas, papo de entrevista de emprego, às vezes, ou mesmo de conversa, né? Você chega com uma pessoa e fala assim: fulano, você está atrasado para a reunião, né? Alguém de moral aristocrata fala: é verdade, peço desculpa, me atrasei mesmo. O de moral escrava fala: foi o ônibus. Ou seja, nunca é ele quem fez alguma coisa ou que é culpado de alguma coisa. E isso está tão dentro da pessoa que ela responde sem pensar, faz parte da natureza dela. Claro que isso é um pouco hereditário, um pouco cultura, um pouco incentivo social para você ser assim. Então, é evidente que uma pessoa que tem o salário de funcionário público e que ganha aumento por quinquênio, etc., você está gerando nela uma tendência à moral escrava. E, portanto, uma pessoa que tem moral escrava vai se sentir melhor e mais adequada. Não é? Num ambiente extremamente competitivo como a Ambev, a cultura Ambev que a gente fala tanto, não é? Provavelmente a moral aristocrata prevaleça e, ao prevalecer, você terá um ambiente inóspito para quem tem moral escrava. Então, é um misto de cultura, de nascença, etc. Agora, o Brasil tem, vamos dizer assim, antropologicamente, em termos de formação étnica, cultural, uma tendência moral escrava. A depender do governo, a esperar que alguém resolva, a reclamar vamos dizer assim, alguém precisa limpar isso aqui, como alguém, se está aqui, limpa, né? Ali do lado, né? Só você baixar, pegar e jogar no lixo. Exato, mas as pessoas... Por que disso, né? Porque nós somos formados etnicamente por 3 culturas. A cultura do índio, ou do indígena, que esperava da natureza, a cultura dos negros, que esperava do divino, do transcendente, e a cultura dos portugueses, que esperava da corte, né? Que alguém fizesse alguma coisa na corte. Então, esse cadinho cultural gerou uma população que, em termos genéricos, claro que há enormes exceções, tem uma tendência um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos empreendedora e um pouco mais, vamos dizer assim, dependente. Aí você me pergunta: mas por que a gente tem tanto empreendedor no Brasil? Muito mais por não conseguir emprego do que por uma essência aristocrata. Não, e tem a teoria do Taleb, do antifrágil, né? O Brasil é o país do... Acho que o Taleb ia sair daqui... É verdade. Chocado, né? Porque aqui é o antifrágil no último nível, né? Porque... Aliás, interessante, o Taleb foi essa pessoa que criou o conceito do cisne negro, que nos trouxe o conceito do cisne negro, de que não necessariamente porque não ocorreu antes, não posso ocorrer agora. E essa quarentena foi um exemplo típico de um grande cisne negro que começou a navegar nas nossas águas aqui de maneira inesperada, né? Pois é. E tem um outro livro que eu queria comentar contigo, que é o Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking, da Susan Cain. É o Poder dos Quietos, em português.
E aí ela coloca muito essa divisão assim, dos temperamentos do introvertido e do extrovertido. Ela pega as teorias do Jung e dá uma adaptada assim, para o o Jung foi, vamos dizer assim, prato cheio, né? Para todo mundo que mexe com comportamento humano, com publicidade, etc. A gente estudou muito arquétipos mitológicos, né? E como os arquétipos mitológicos estão por trás de marcas, e como marcas se posicionam às vezes como Joker, às vezes como Maiden, às vezes como mentores e assim por diante. Então, o Jung, toda essa visão junguiana da realidade, trouxe essa capacidade que todo mundo acha que é importante de segmentar, de criar castas e estamentos em cima deles, poder trabalhar, né? E eu acredito que talvez, vamos dizer assim, hoje em dia a gente pega, por exemplo, na área, a gente fala assim, os millennials, a geração X, né? A geração Z, né? Os baby boomers. E a gente está vendo agora o crescimento de uma nova sociedade que está baseada nos perennials, e não mais nem nos millennials, nem na geração X. São pessoas que se relacionam com qualquer idade, que se relacionam muito mais por identidade do que por idade, né? Indo contra toda a teoria da lógica de que cada geração tem um comportamento. Mulheres de 20 anos hoje se vestem como mulheres de 45 ou 50 e vice-versa. Pessoas jogam game entre 18 e 60 anos e se tornam amigos, não é? Então a gente vê que é uma sociedade muito mais aberta, muito mais múltipla, onde o círculo de latência está mais, vamos dizer assim, a gente chama isso complacente, e, portanto, uma mudança que coloca em xeque muitas teorias, inclusive algumas teorias junguianas que davam como horóscopo psicológico, se você é touro, então você é assim, ou se você, né? Essa divisão que foi muito boa em termos didáticos para nós, agora começa, no mínimo, a ser revista, eu não diria desmentida, nada disso, porque quem sou eu para desmentir Jung, mas no mínimo para ser revisado nas suas crenças tão firmes. Como eu falei, nós estamos numa era onde os sábios e os estudiosos estão cada vez com mais dúvida em função do volume de informação, e os idiotas cada vez mais com certezas absolutas, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a capacidade que a gente tem de ser levado às nossas crenças e certezas é algo espantoso. A gente forma jurisprudência sobre um assunto lendo manchete de jornal. Nós viramos scanners humanos. A gente passa uma vista de olhos e já sai falando como se fosse especialista naquele assunto. Então, realmente, isso é preocupante para a sociedade, porque essa indigência cognitiva crescente que nós estamos vendo pode trazer problemas muito grandes lá na frente para a sociedade como um todo.